Olá, eu sou Mayra Nascimento e você está assistindo a agência Autodata na Web TV. No programa de hoje conto com a presença de S. Stephanie, diretor da Autodata. Tudo bom, Stephanie? Tudo jóia? Bem-vindo. Jorge Guimarães, editor da Autodata. Tudo bom? Tudo bem, Mayra? Tudo jóia. E Marcos Rosen, editor da agência Autodata. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Marcos? Tudo jóia. Bom, eu já vou começar o programa de hoje obviamente, com a revisão das projeções da Anfávia, né? O Luiz Moano, o mês anterior, tinha dado sinais aí de que eles iam mexer um pouquinho aí nessa previsão de vendas e realmente eles reduziram a projeção de crescimento. Rosen, conta um pouquinho para a gente exatamente o que a Anfávia viu, né, nesse fim de ano para que ela achasse que o mercado não fosse crescer como ela estava esperando. O que aconteceu? Muito bem. A Anfávia até já tinha avisado no mês passado, né, que faria uma revisão não só nos números de mercado interno, mas de produção também. A nova projeção é um aumento de 1 a 2% no mercado interno, que seria o equivalente a, dá para a gente arredondar aqui, 3.850.000 a 3.900.000, entre essa faixa aí. Isso por conta do comportamento do mercado, né, porque a projeção anterior era um pouco mais alta, que era de 3,5% a 4,5%. Além disso, no acumulado até agosto, a gente teve uma pequena reversão na curva, né? O mercado caiu 1,2%, mas com certeza essa curva já vai voltar para apontar para cima em setembro. Isso porque se a gente pegar setembro do ano passado, foi 288 mil o mercado só. Foi um mercado muito baixo, justamente porque agosto do ano passado foi muito forte, que foi 420 mil unidades, o recorde disparado, histórico mensal, por conta daquela coisa do IPI. Então, como até agosto do ano passado foi muito forte, o comparativo caiu, mas com certeza até setembro, quando tivermos os resultados finais desse mês, essa curva vai voltar a apontar para cima. Bom, então, embora no acumulado aí até agosto o mercado tenha mostrado uma retração, nada negativo, até porque a base do ano passado era bastante forte, é isso então, né? Sem dúvida. Tanto a Anfávia quanto o próprio mercado estão bem confiantes, né? E de qualquer forma, esse aumento de 1 a 2%, ainda que um pouco tímido, representa um novo recorde de vendas no Brasil, né? Com certeza. Produção também, a Anfávia mexeu na projeção e está bem acima do que ela estava esperando, né? Exatamente. Exato. Porque se ela achou que o mercado fosse cair um pouquinho. Explica essa conta aí pra gente. Bom, a produção, o reajuste nas previsões foi bem mais alta, né? A projeção inicial era um aumento de 4,5% para 3,5 milhões de veículos produzidos e agora a projeção é um aumento de 12% ante o ano passado para 3.800.000 veículos produzidos no país. Basicamente por duas razões. Uma, exportação em volume, que está subindo e tende a subir um pouquinho mais com o dólar um pouco mais favorável às exportações. E também a substituição no mercado de importados por nacionais, né? Com a questão do aumento do IPI, o Inovar Alto, a participação dos nacionais no mercado está crescendo bastante, ao mesmo tempo que a de importados cai. É reflexo desse cenário. Então a gente vai terminar o ano aí com números bem positivos, né? A Anfávia caminha... A produção também vai ser recorde, sim, né? A única coisa que o Moan chegou a dar um sinal assim de que 2014 pode ser um pouco mais preocupante. Então eles vão preferir terminar e esse 2013 com esses sinais mais positivos para ver exatamente como vai ser 2014. Falando em só fazer uma observação, de qualquer forma, claro. A gente teve uma conversa com o Moan recentemente, por conta da edição de perspectiva que nós estamos preparando. E já dá como certo que o ano que vem, finalmente, o Brasil vai passar mais uma barreira de 1 milhão. Ou seja, vamos superar tanto a produção, com certeza, de 4 milhões e talvez até um mercado de 4 milhões no ano que vem. Não é isso? Quer dizer, vai ser um ano emblemático do ponto de vista de marca. Até porque também em 2014 entra a legislação da obrigatoriedade lá de equipamentos de segurança, né? O IPI talvez não seja realmente renovado, né? A redução do IPI não seja renovada, então... Na verdade, vai ser um ano de bastante incerteza, porém não negativo. Eu acho que vale ressaltar, inclusive essa questão do IPI, que essa projeção da Anfávia num crescimento de 1,5%, ela parte do princípio que você vai ter uma corrida às vendas nos 3 últimos meses do ano em função do aumento do preço dos carros com o fim da redução do IPI em janeiro. Sim. Na prática, isso significa o seguinte, que se por um acaso não houver essa corrida, vamos dizer que em novembro o Manteiga já vem e já fala, não, nós vamos manter o IPI. Ele já fez isso uma vez.
anunciou bastante tempo. Então você não teria essa corrida e aí você provavelmente não teria esse 1,5% de crescimento. Mas isso não é nenhuma desgraça, porque a única coisa que esse 1,5% seria antecipação de vendas que seriam feitas no primeiro trimestre do ano que vem, que vão para o último trimestre desse ano, pela perspectiva do aumento. Então você só estaria tirando 30, 40 mil unidades do último trimestre desse ano, que é nada, e acrescentando 30, 40 mil unidades no ano que vem. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque de repente a gente pode até fechar o ano empatado com o ano passado, ou até um pouco abaixo do ano passado, dependendo se você vai ter ou não essa antecipação. Isso não vai significar rigorosamente nada, mesmo que você fique 1 e 2% abaixo, tá bom, não vai ser um recorde, mas para quem fabrica carro, peça e vende carro, nenhuma diferença. O MON até fez um cálculo interessante, Stephanie, na coletiva, que para atingir esse 1% aqui, que seria a base dessa nova projeção, de setembro até dezembro o mercado teria que crescer 5%. Pegar só esse último quadrimestre. Então, pode acontecer porque setembro também, da mesma forma que agosto distorceu, setembro também vai distorcer. Então, na verdade, a gente só vai ter um cenário real mesmo, outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Sempre lembrando que outubro, novembro e dezembro foram baixos no ano passado e que, portanto, quando você fala de 5%, são números absolutamente factíveis. E bem aceitável. Inclusive, ficaria dentro da média que foi feita no segundo semestre, de julho a agosto. E só uma colocação também que eu gostaria de fazer com relação à exportação. Quando você diz que as exportações cresceram e podem crescer mais em função do dólar. A movimentação do dólar me parece que é recente demais ainda para ter reflexo já no aumento da exportação de veículos. Esse aumento da exportação decorre muito mais da Argentina do que no Brasil. Hoje, 80% da exportação brasileira vai para a Argentina. E lá na Argentina, com duas inflações, né? Uma do governo e uma real. Ou que os economistas dizem que é real. Mas o que importa é que a remuneração dos bancos para qualquer investimento que seja feito é feito com base na do governo, que é metade daquilo que os economistas dizem que é real. Dólar, você está proibido de ter dólar lá, você vai preso, quem guarda dólar, essa coisa. Então, o automóvel na Argentina está funcionando como reserva de valor, uma maneira de você se proteger de toda aquela indexação da economia, e aí você acabou vendendo muito mais do que se estava esperando. O mercado argentino está bem positivo esse ano, eles estão esperando 900 mil unidades para esse ano, é um crescimento bastante Deve chegar até perto de 1 milhão, muito provavelmente. Pois é, eles estão bem positivos. Mas eu queria entrar numa questão com relação às vendas diretas, que é uma discussão bastante forte com relação a isso, de que o mercado brasileiro não está exatamente crescendo como os números mostram, por conta das vendas diretas, que representam um volume bastante importante. Eu sei que o Stephanie tem aí ideias bem firmes sobre esse assunto. Essa questão das vendas diretas ela gerou realmente muita polêmica no fim do primeiro semestre e começo do segundo semestre. Porque tinham duas coisas que não batiam, duas informações que não batiam. Uma de que você estava tendo um grande crescimento de venda direta, chegando perto de 40%, ou até passando de 40%. E a outra que dava que, na média, o número continuava entre 20% e 25%. Matéria do André, na agência Autodata, ele desfez esse mistério. O que você tem? Você tem, na média, está dando, de fato, mantendo os 20%, 22%, mas duas empresas, em particular, estão indo para essa faixa de 40% e até acima de 40%. É uma questão localizada. E quais são essas empresas? As duas líderes do mercado. A Fiat e a Volkswagen. E a Renault também está perto desse patamar também. Ainda que esteja um pouco mais abaixo no Um pouco mais do que estava, mas também perto disso. O que acontece com essas empresas? Elas estão, primeiro que quem está lá em cima, no caso da Fiat e da Volkswagen, tem mais a perder. Segundo, que elas estão mais, não é para dizer atrasado, porque esse é um ciclo de lançamento que ele vai uma roda que não para, né? Mas a GM já está com linha nova, a Ford já está com linha nova, a Hyundai já apresentou o produto que pegou no mercado, e isso acabou prejudicando, dificultando as vendas no varejo da General Motors da Fiat e da Volkswagen, que acabaram descarregando uma parcela maior
no atacado para manter o valor. Seria muito interessante neste ano a gente acompanhar os dois casos, vendas no atacado e vendas no varejo, porque o resultado vai dar completamente diferente. Lembrando, né, Stefano, que conforme a agência Autodata também revelou, no mês passado, a GM foi a líder em vendas ao varejo, né, ao consumidor final, a venda como a gente conhece mesmo na prática, né? Porque foi a que renovou a linha toda, né? Sim, ela já está com a linha todinha nova, aí não precisa fazer venda no atacado. Você pega particularmente a Fiat, que é a líder do mercado, esse ano praticamente não teve lançamentos e não tem um carro efetivamente novo, principalmente nesse segmento de maior que ela atua e que é dominado pelas 4 grandes. Não teve um carro, um lançamento desde o novo Uno. Quer dizer, óbvio, teve facelift, reajuste de preço para baixo, no mercado, né? Mas nada que mudasse esse quadro. E o caso da Volkswagen é mais ou menos a mesma coisa, né? A grande novidade dela vem, talvez aí até o final do ano, que é o IUP. Aí a Volkswagen provavelmente vai perder a necessidade de fazer isso e vai aumentar a necessidade da Fiat de fazer isso. E aí até das outras, né? A roda começa a girar para o outro lado também. Aí no outro ano já entra em operação a fábrica de Pernambuco, aí a Fiat tem novidade, aí provavelmente quem vai ter que fazer isso é a General Motors e a Hyundai. É o ciclo normal do mercado. É verdade. Falando em fábricas, no próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram em algumas fábricas aqui no último mês. A gente volta já já. Chegou o novo Citroën C3. Troy Green. Novo Citroën C3. É muito mais C3. Citroën Creative Technology. Estamos de volta, agência Autodata na Web TV. Vamos abrir esse segundo bloco aqui falando de um pouquinho de manufatura, um pouquinho de fábrica, né? Não vamos falar só de vendas, não. Bom, Mercedes-Benz está aí para anunciar um investimento numa fábrica de automóveis de novo aqui no Brasil. Está cotado uma cidadezinha muito pequena em São Paulo, Iracemápolis, é isso, Marcos Rosém? Uma cidade que tem quantos habitantes? 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Pequenina Iracemápolis. E exatamente o que eles vão pretender fazer lá? Eles estão falando de um sedã, o GLA, eles já tinham falado isso, né, na reestruturação da Mercedes, que eles tinham citado esses 2 modelos possíveis. Então, realmente nessa linha, né? Não vão mudar os planos, não. Certamente, que a Mercedes confirmou durante o Salão de Frankfurt, que de fato fará uma nova fábrica de automóveis aqui, retomando a produção, né? Já meio se sabia, mas não oficialmente, né? Apenas extraoficialmente, agora está confirmadíssimo. E também está confirmado que a Mercedes vai fazer um veículo que é sobre, um ou mais veículos, mas sobre a nova plataforma de veículos compactos dela, que pode ser o CLA, que é o sedã, o GLA, o utilitário esportivo, ou mesmo o Classe A e o Classe B, que já são modelos que já estão em linha, que também tem base nessa plataforma. Agora, essa fábrica é 30 mil, se não me engano, 35 mil a previsão de produção, né? Capacidade. Quer dizer, eu acho que a Mercedes não vai cometer o mesmo erro que cometeu no passado com Classe A lá em Juiz de Fora, quando fez uma fábrica para 70 mil de cara e nunca produziu mais de 10 mil num ano. Então, acho que ela, pelo jeito, ela aprendeu a lição. E agora, é só comentar sobre essa questão de Iracemápolis, tem 20 mil habitantes, isso aí parece que agora é uma prática das montadoras, né? Você pode pegar, você vê o caso da PSA, que foi para Porto Real, que na verdade era um distrito de Resende, que tinha 15 mil habitantes. Agora você está Itirapina, que nós temos lá da Honda, que é outra cidade minúscula, e agora Iracemápolis, e a própria BMW lá em Santa Catarina, também numa cidade pequena. Araquari. Ou seja, eu acho que é uma política que eles aprenderam, devem ter aprendido com a Fiat, que fez isso lá em Betim e espalhou seus fornecedores por cidades pequenas para exatamente evitar esses grandes conglomerados industriais. Né? É a vantagem de você ser o maior empregador da cidade ou daquela micro-região, né? As chances de você ter a sua fábrica parada são muito menores. E maior gerador de imposto também, da região e tudo. Agora, essa questão do volume também está ligado muito ao Inovar Alto, né? Porque quando desde a primeira legislação, já tinha lá uma saída especial, digamos, para os fabricantes de luxo, que até 35 mil unidades, eles têm um ano a mais para conseguir os índices de nacionalização. Então, até por isso que acaba ficando
preso a esse volume, digamos, de 30 mil, né? E a Audi também não quis seguir a Mercedes e já oficializar também o retorno à produção nacional, mas com certeza vai acontecer que a Audi, como ela está dentro do grupo Volks, e essa movimentação também depende de movimentação da Volks, estão aguardando para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Para não atropelar os fatos, mas com certeza também acontecerá. E vale especificar, o Flávio Padovan, que é o presidente da BIVA, ele estava detalhando o que aconteceu com o mercado de importados nesse ano, que nós falamos no primeiro bloco, que você teve uma queda de importados, mas essa queda foi uma queda em número de unidades e centrada muito nos modelos de menor preço. Os modelos de maior preço, acima de 100 mil, você teve crescimento de venda. De 150 mil, mais crescimento ainda, e de 200 mil, mais ainda. De acordo com a interpretação do Padovan, nessa faixa, além de ser um mercado de maior poder aquisitivo e menos sujeito a essas intempéries, a alta do dólar acabou ajudando, porque são pessoas que conhecem a economia, sabiam que esse movimento de aumento do dólar era para valer, que ele ia continuar subindo e, portanto, o carro ia ficar mais caro. Então, essas pessoas anteciparam, deram uma de argentino, anteciparam a compra e fizeram do carro uma reserva de valor com lucro certo. Né? Mas é interessante também porque está acabando levando, não naturalmente, mas por N razões, levando o mercado para os importados onde eles deveriam estar mesmo, digamos, que é na alta gama, nos carros caros de pouco volume, não nos de entrada, né? Tanto que até os próprios chineses, quem estava tentando atuar nessa área, já também vai passar a produzir localmente, no caso da Chery, da Jaque também, por exemplo. Só aqui é que ainda... E foi exatamente aqui que foi mais atingido com relação dos importados. Se você pegar os números da BI, você vai ver. Exato. Na verdade, a queda está... É daqui. Daqui até porque só pode trazer aqueles 4.800. E era quem tinha o maior volume até então, né? E o resto ficou fora de mercado. Então, os números da BI, na verdade, representam substancialmente o problema daqui, que foi a que ficou lá dentro. Sim. Queria comentar também a Hyundai, que abriu o terceiro turno da fábrica, um ano praticamente depois que ela começa a funcionar, já está operando em 3 turnos, com a venda do HB20 estourando. Stephanie, você acredita que essa fábrica vai continuar nesse ritmo até quando? Olha, eu acho que ela tem tudo para continuar nesse ritmo e o Rosen pode explicar isso muito melhor. A forma como foi definido esse produto, a grande diferença da Hyundai e da Toyota. A Toyota foi na Índia, pegou um carro e falou assim, o indiano gosta do brasileiro, vai gostar também, vai lá e faz. A Hyundai, o Rosen pode contar como é que foi essa história, porque ele participou desse processo, ela definiu um carro exatamente para o mercado brasileiro, com base no mercado brasileiro e fez um best-seller. Isso vai um pouquinho contra a tendência toda da indústria, né, Stephanie? De plataformas globalizadas, de modelos globais, porém localizados, ela está na contramão. Não, nem um pouco, nem um pouco. É ao contrário, porque a tendência que você tem é de plataforma cada vez mais globalizada, mas a plataforma e os produtos decorrentes em cima dessa plataforma cada vez mais adequados ao gosto local. Onde você consegue a escala é na plataforma, é no conjunto mecânico. A plataforma do novo Golf que a Volkswagen acabou de apresentar lá no salão de Frankfurt, ela leva isso às últimas consequências, porque ela é a primeira que efetivamente você pode crescer para todos os lados, em comprimento e largura. A única coisa que você não pode, que é fixo, é a distância do eixo dianteiro com os pedais. Todo o resto é mexível. Até o entre-eixos mesmo. Até os entre-eixos, era entre-eixo. Né, e lateral. Lateral, você mexer na lateral era um grande tabu, né? Agora não, mas essa é a nova, o que vem pela frente. Uma plataforma básica onde você ganha escala, dando origem a produtos cada vez mais adequados aos gostos de cada um do mercado. O HB20 é realmente o modelo mais novo do país, mas esse fôlego de vendas, né, vai até quando ele não se tornar mais uma novidade. Isso. Então, aguentar aí uma fábrica com 3 turnos, né, como ele tem praticamente um modelo só, o HB20 os derivados, mas ainda é um só. Mas na verdade, acho que está razoável, porque também não é uma fábrica enorme. Eles estavam em 2 turnos em 150 mil, e com esse terceiro turno vai chegar pouca coisa além de 200 mil. Então ainda
para 3 produtos que tem, ainda que sejam derivados da mesma plataforma, acho que ainda está razoável. É interessante, né, Stefano, observar que também a Toyota também está em 3 turnos lá em Sorocaba, e apesar desse diferente entendimento, né, da Toyota falar a mesma carroceria serve para todo mundo, e a Hyundai, ao contrário, porque o HB20 é o i20 na Europa, né, a mesma plataforma, só que com um desenho externo diferente, algumas características para o mercado local. Mas a Toyota também conseguiu se virar, ela conseguiu chegar na projeção de vendas do Etios aqui, ainda que teve que apelar para venda direta, super agressiva no varejo, jogou o preço lá embaixo e tal, mas ela também conseguiu se adequar. Ainda, se a gente olhar friamente, provavelmente ela tem uma rentabilidade menor que a Hyundai, se a gente comparar só as duas. Mas ela também conseguiu pegar o seu espaço ali, que foi uma coisa que não aconteceu no começo. Como você falou, forçando muito a venda no varejo, né, com grandes promoções. Mas aprendeu também a lidar com o mercado, foi de um outro jeito, mas eu fico até aprendeu. imaginando como é que foi dentro da Toyota a reunião da diretoria onde foi decidida essa postura mais agressiva. Não, nós precisamos dar um desconto. Como? É um Toyota. Você está pensando o quê? Toyota não se dá desconto. Mas também, até isso foi curioso, porque a Toyota entrou com o terceiro turno bem antes da Hyundai. A Hyundai estava vendendo bastante, a Toyota não, e a Toyota já entrou no terceiro turno. E a Hyundai foi o contrário. Ela ainda tinha que fazer treinamento, então não tinha nem capacidade para conseguir abrir o terceiro turno. Por isso que ela demorou mais. Aí a Toyota, ao invés de segurar o terceiro turno, estava na programação, então coloca para produzir. Mas aí, cada um conseguiu fazer o seu encaixe ali. Vou falar em encaixe aqui, eu acho que notícia recente foi também com relação à fábrica, a própria Chery oficializando o QQ aqui no Brasil, né? Quer dizer, aliás, você estava falando de preço, de agressividade, eles acabaram de colocar o QQ por R$19.990, um carro completo, importado. Mas o carro mais barato do Brasil hoje é um importado chinês. Ainda que vai ser produzido no Brasil. 600 unidades só, né? Sim, exato. Mas é um carro que vai ser produzido aqui, foi oficializado há poucos dias. Também é interessante essa notícia porque, mais uma vez, não só o fato de ser uma nova entrante, como dizem os outros agora, mas um carro muito barato. Mas o caso da Chery é curioso também, porque a cota que ela tinha de importado, ela jogou para a Rally, né, que é aquela linha de utilitários para fazer uma compensação com o importador, e ela ficou com a cota de praticamente metade da fábrica. Então ela tem uma cota enorme perto do que ela vende hoje, que é muito pouco. Então meio que está sobrando cota para ela, né? Então ela pode fazer essa estratégia de fato bem agressiva aí, R$20 mil. E voltando a falar um pouco mais da Toyota, talvez não dê nem para criticar a forma como a Toyota fez as coisas, porque de fato o mercado brasileiro, nesse quesito, ele funciona completamente diferente de todos os outros, né? Marca não tem toda essa importância. Cada um fez sua aposta. O cidadão olha para o carro e fala, é bonito, eu quero, isso vende. O resto, teve alguém já que disse o seguinte, motor, freio, tal, esse tipo de coisa, são razões pelas quais as pessoas podem não comprar um carro aqui no Brasil, mas agora ela compra mesmo pelo design. Antes de encerrar esse terceiro bloco, eu queria chamar a atenção aqui para uma fábrica também lá de São José dos Campos, que é, né, a fábrica da GM, que é o calcanhar de Aquiles da GM aqui no Brasil. Nesse último mês, ela chegou a anunciar que pararia com a produção do Classic, aí teve manifestação do sindicato e voltaram atrás e continuam produzindo o Classic pelo menos até o fim do ano. Vamos ver exatamente como seguem esses passos. Essa fábrica é realmente um problema aqui no Brasil ou exatamente é o sindicato um problema? Stephanie, como que você está analisando isso? Você que está aí há mais tempo. Né? A GM vem às turras com o sindicato de São José há muito tempo, né? E ele, de fato, é um sindicato mais duro de negociação do que até aquilo que você consegue fazer na região como um todo. A Volkswagen conseguiu fazer um acordo com o sindicato de Taubaté, que é do lado, para 10 anos de vigência, e ali em São José você tem dificuldade para fazer um acordo com 6 meses de vigência. Essa é a grande dificuldade. São linhas do sindicato, uma um pouco mais radical, a outra um pouco mais flexível, que acaba dando nessa situação. Eu tenho a impressão que a Volkswagen, o que a General Motors está fazendo, é um pouco medindo a temperatura da água. A fábrica que ela está querendo fazer lá é muito grande. Teoricamente, ela fez esse acerto com o sindicato, mas será que fez mesmo?
Eu acho que ela tem essa dúvida, e para bater o martelo de botar uma fábrica daquele tamanho lá, eu acho que ela está vendo... Adianta um pouquinho as demissões para ver o que acontece. Pois é. Mais para sentir a temperatura d'água. Até prorrogaram por mais uma semana o PDV lá também em São José dos Campos. Eles não falam ainda exatamente quantas pessoas aderiram, mas estão aí, né, um pouco mais cautelosos. E o investimento que era para ter sido anunciado lá em fim de junho, começo de julho, até hoje ainda não saiu. Né? É um valor bastante significativo para a gente esperar para o Brasil. Né? Isso eu acho que pode ser um ótimo sinal ou um péssimo sinal. Eu não tenho muito meio termo, porque se não foi anunciado até agora ou porque já está certo, mas só não querem oficializar, ou já perdeu, não tem muito, ainda está discutindo e tal. Certamente a decisão já está tomada, não sabemos qual é, mas... Estão esperando o momento certo. Com certeza esse atraso significa que a decisão já só não foi oficializada, mas tomada já foi. E acho que muito provavelmente esse carro será feito no Brasil. Acho que a General Motors não tem condição de não ter esse carro, porque ele é um carro que vem para a base do mercado. Então ela acabou de renovar a linha inteira, mas ela ainda tem o Classic, que ainda representa bastante, quase a linha inteira, né? Porque o Classic, justamente esse... É o último dos moicanos, né? É feito lá em São José, uma partezinha dele, né? Porque o resto é feito em São Caetano e mais uma outra parte na Argentina. Esse Classic tem que ser substituído. Isso já deu tudo o que tinha que dar esse carro. E o substituto é justamente esse carro novo. Não, e também, apesar da GM não confirmar isso de jeito nenhum, mas com certeza tem um plano super agressivo de exportação desse carro também. Sim. Provavelmente para toda a América Latina, porque o projeto da fábrica, que a gente estava falando em 3 turnos, já é começar a operar em 3 turnos. Já vai começar direto no limite da capacidade. E não poderia ser só para o Brasil. A GM jamais faria um plano tão arriscado assim, né? Então, com certeza, tem um volume de exportação grande também dentro desse projeto. Muito bem. Para o próximo bloco, a gente vai comentar um pouquinho de perspectivas 2014, que a revista já está preparando a edição aí para o Congresso, sim, e um pouquinho sobre mobilidade com combustíveis alternativos, carros elétricos, o Aprove Diesel aí, a discussão do diesel para os carros brasileiros também volta aí à discussão. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco. A gente já volta. Peugeot 308, agora na versão Turbo THP. E aprovado no teste Gustavo Kirten de Performance. Conquiste sua vida com estilo. Olá, estamos de volta ao terceiro bloco da agência Autodata na Web TV. E eu queria comentar aqui com vocês dois acontecimentos, 2 eventos que aconteceram aqui no país nesse último mês. Um é o de carros elétricos. Marcos Rosen esteve lá. Exatamente, Brasil, carro elétrico, isso já é uma realidade, Rosen? A gente pode pensar que daqui 5 anos a gente vai ter carro elétrico rodando aí para o grande público, ou a coisa ainda vai ficar aí nos táxis? O que vai acontecer? O que você pode perceber lá? Acho muito difícil. Creio que seja muito difícil. Aconteceu aqui em São Paulo, né, já a 9ª edição do Salão de Veículos Elétricos. Um evento muito bem intencionado, mas até pela própria proporção, pelo tamanho da feira, você vê que ainda tem muita coisa a desenvolver. Eu pessoalmente, acredito que ainda vai ficar um pouco essa coisa de frota, táxi, a própria CPFL, que fez um acordo com a aliança Renault-Nissan, né? Mas ela é uma distribuidora de energia, porque para o consumidor final ainda, a não ser que o governo mude a carga tributária, alguma coisa, ainda está bem inviável. De qualquer forma, tem iniciativas interessantes, né? Tem muita montadora aqui na matriz, está investindo bastante nisso, a própria Volks no Salão de Frankfurt. Salão de Frankfurt. Aliás, praticamente tudo lá no Salão de Frankfurt tinha alguma coisa ligada a veículos elétricos ou mesmo híbridos. Então tem um interesse das matrizes, sem dúvida, mas eu acredito que, como o Brasil também tem a questão do flex, que os outros mercados não têm, acho que em grandes volumes, em participação, ainda é tímido. Temos muitos anos pela frente ainda. Talvez por conta de uma falta de uma rede de energia
ou de uma instalação para o consumidor, porque quem mora em prédio, por exemplo, não dá para comprar um carro elétrico que não vai ter como carregar lá na garagem do prédio. Talvez seja um cenário... Talvez até tivesse, mas você imagina, nós já estamos tendo que ligar termoelétrica à beça pelo Brasil inteiro, sem ter esses carros ligados na tomada. Imagine se nós tivéssemos uma frota de carro elétrico também para abastecer. Não tem energia elétrica disponível no Brasil para ter carro elétrico em larga escala. E outra coisa também, cá entre nós, o preço de um carro elétrico é caro em qualquer lugar do mundo ainda hoje. Né? E sem incentivo fica difícil. Quer dizer, em alguns lugares com incentivo, até mesmo assim o carro elétrico ainda do ponto de vista custo-benefício, é uma encrenca que precisa ser bem ponderado para você comprar. O que dirá que no Brasil, onde viria importado, a menos que, como disse o Rosen, haja uma política do governo para incentivar o carro elétrico, pelo menos isso, algumas montadoras estão se movimentando no sentido de tentar esse tipo de apoio. Fora isso, realmente é um negócio... E essa geração nova de carros elétricos começou a aparecer lá no Salão de Frankfurt também, eles são já um passo além disso, né? São carros elétricos que geram a própria eletricidade. Então aí você começa, de fato, achar um caminho que pode ser, ele gera boa parte da energia que ele precisa para consumir. Aí você sai desse impasse. A Anfávia até aparentemente conseguiu chegar num consenso de apresentar uma proposta para o governo, né? Ainda que em primeira etapa seria apenas essa questão da redução tributária, para uma segunda e terceira etapa tentar uma produção local. Mas nem essa primeira etapa aparentemente avançou, porque a Anfávia apresentou para o governo, mas nada aconteceu. Aparentemente está parado isso na esfera governamental. Pois é uma tecnologia nova, né, no mundo. A gente tem o Flex, mas nesse mês também reacendeu uma outra discussão, que é do diesel para os automóveis no Brasil. Agora a gente tem uma entidade, uma associação, a Prove Diesel, né? Eu acho que virou moda esse negócio de inovar, aprovar e não sei o quê. Eu acho que o pessoal dos grandes sistemistas, dois deles, particularmente, a Bosch e a Delphi, se juntaram a Borg Warner e a uma série de gente interessada nisso para trazer de volta uma novidade velha, que é o ter ou não diesel para carros de passeio aqui no Brasil. Muita gente critica o fato de o Brasil não poder ter, mas é um dos poucos a não poder ter carro de passeio diesel. Se é que não é o único. Acho que é o único carro do mundo em que o uso do diesel em automóvel é proibido. E, de qualquer forma, essa entidade, a Prove Diesel, se propõe a trazer de volta a discussão sobre a questão do diesel. Não tem nenhum outro grande objetivo a não ser colocar em pauta novamente essa discussão. Até mesmo a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso com alguns executivos. Eles mesmos, da Prove Diesel, entendem que eles não entendem que o diesel seria uma alternativa muito grande à frota brasileira, porque nós temos a questão do flex, o motor a diesel é bem mais caro que um motor a gasolina ou flex, então que eles entendem que o diesel seria apenas uma participação residual dentro do mercado brasileiro. É uma questão que vai ter que ser discutida com o governo, e o governo, nos últimos 30 anos, nunca foi sensível a essa questão. E entra na questão também da qualidade do diesel também, né? Que agora que a gente conseguiu um diesel de qualidade melhor para os caminhões, enfim, tem toda essa questão também. Eu acho que, na verdade, assim, a tal da Prove Diesel está querendo dizer o seguinte: queremos que o consumidor brasileiro tenha mais uma alternativa. E por que não dar essa alternativa ao consumidor brasileiro? É uma discussão que eu acho que tem que ser levada adiante, bem ponderada do ponto de vista da estratégia da matriz energética brasileira. Porque envolve, na verdade, todos os modais de transporte, né? Acho que sai da discussão só do automóvel, porque, se não me engano, acho que o Stephanie tem razão mesmo, é o único país do mundo que é proibido o automóvel a diesel, mas também é o único país do mundo dessas dimensões que todo o transporte é feito por rodovia. Não tem ferrovia, não tem hidrovia. Então tem, acho que, um contexto mais amplo aí que tem que discutir, né? Porque se você liberar para automóveis, bacana, mas aí como é que vai ser para os caminhões, para os ônibus? Vai aumentar o valor do diesel? Aí teria impactos econômicos. Na verdade, era uma coisa pequena que virou uma bola de neve enorme. Uma história para entender como é que essa bola aí rolou e como é que nós chegamos nessa situação de ser o único país do mundo que não pode usar diesel em automóvel. Porque no passado, você
aumentava o preço da gasolina para gerar um delta que subsidiasse o preço do diesel. E você deixava. Então, como o diesel era subsidiado, o diesel ficava para o transporte de carga e para o transporte de passageiros. Então, você não deixava o automóvel usar, porque o automóvel tinha que usar gasolina para gerar esse delta para vender. Na época até combustível fazia sentido, né? Exatamente. Mas olha, se você. Hoje isso não faria mais sentido, porque o preço do diesel já não é mais artificial. Né? Ainda que aqui em São Paulo a prefeitura andou propondo isso, né? Um aumento na CID da gasolina para subsidiar o transporte. Seria a volta ao começo dessa enrascada lá atrás. Né? Aí que não poderia nunca mais, aí mesmo. Pois é, uma discussão que vai longe ainda, né? Com certeza, certamente. Interessante que ela não é uma discussão que foi levantada pelas montadoras, né? Porque elas mesmas estão preparadas, porque elas produzem para exportar para a Argentina motores diesel. Então, para elas, o que acontecer, elas estão esperando. Bom, vamos falar um pouquinho das perspectivas para 2014, né? A gente tem aí o Congresso, 21 e 22 de outubro. Aliás, as inscrições eu já fiquei sabendo que estão acabando, né? Estão acabando as vagas, muita procura, porque todo mundo quer saber exatamente o que vai acontecer em 2014. Nova legislação, mercado exatamente como é que vai reagir. E a revista está preparando a edição, falando com os principais executivos do setor, né, Jorge? Como é que tá aí? Na verdade, só para lembrar, que nós fazemos essa edição anualmente em outubro, que é a edição Perspectiva, que já nasceu com 20 anos dessa edição Perspectiva, né? Exatamente 20 anos, né? E já tivemos a oportunidade de conversar com vários presidentes de montadoras, inclusive de entidades. Citamos aqui o Flavinho Padovan, no caso da BI, o próprio Moan. Temos ainda algumas entrevistas agendadas que ainda não aconteceram. Mas o fato é que deu para perceber, já dá para adiantar alguma coisa, é o seguinte: vai ser muito complicado traçar um cenário do que vai acontecer no futuro, exatamente por conta dessas variantes que você apontou também. E também ser um ano diferenciado no ano que vem, que tem Copa do Mundo, você tem mudança, teoricamente, o fim do IPI, eleição, quer dizer, vai ser um pouco difícil, mas na média o que a gente deu para depurar aí é que ninguém vai estar muito preocupado com 2014 do ponto de vista de uma reversão tanto da produção quanto do mercado. Ao contrário, se fala, a visão menos otimista é de um pequeno crescimento ou estabilidade. Né? E acho que vale a pena ressaltar que essa é uma visão que ela vem mudando desde que nós começamos a entrevista. Você tinha um pessimismo muito maior quando você estava saindo do primeiro semestre, entrando no segundo semestre, do que você tem hoje. Você teve uma fase que, quando o dólar começou a subir, a inflação começou a subir, as manifestações aconteceram, com violência nas manifestações, aquilo criou uma certa conturbação que ninguém sabia muito bem onde é que ia. Então, quando você perguntava para as pessoas, olha, volta aqui em dezembro para a gente falar, que agora não tem nada. Conforme o tempo foi passando, parece que foi ficando claro para as pessoas isso que o Jorge falou. Teve muito vento, mas não vem nenhuma tempestade pela frente. Pode vir ali um tempo meio nublado, que é esse crescimento de 1%, tal, mas ninguém falando em grande queda de vendas, e com um dado importante, quer dizer, que é um ano politicamente conturbado, porque é um ano de eleição. Este ano, uma parte do pessimismo que acabou acontecendo foi pela antecipação para esse ano já da discussão eleitoral, né, que deixou todo mundo sem saber muito bem, afinal, o Brasil está indo bem ou está indo mal, depende de quem você ouve. Né? E mesmo assim você está esperando isso. E quando você olha no horizonte de mais longo prazo, como muito bem observou o Moan na entrevista que nós fizemos com ele, o Brasil continua sendo um país com uma relação veículo por habitante muito baixa. São Paulo, tudo bem, já está 1 para 2 como você tem na Europa. Mas você vai em compensação, sobe lá para cima, para norte, nordeste, tem muita demanda reprimida ainda para ser atendida. E ele chegou até a dizer o seguinte: era o suficiente para garantir um resultado positivo nesse setor, na média ali, próximo de 5%, pelos próximos 10 anos, talvez pelos próximos 20 anos. Para essa indústria, como é a indústria que investe no longo prazo, é esta coisa de longo prazo que realmente importa. Com certeza. Bom, vai ser um ano bastante agitado, vocês mesmo falaram sobre a Copa,
Claro que as montadoras vão trazer muitas promoções relacionadas à Copa e o povo por si só já fica mais otimista e talvez mais comprador por esse cenário todo. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente, claro, vai ouvir todos os executivos também lá no nosso congresso, 21 e 22 de outubro, aqui em São Paulo. Mas vamos deixar para depois, para a gente falar 2014, que a gente ainda tem alguns meses pela frente. E a gente vai continuar aqui todo mês na Agência Autodata na Web TV. Hoje eu agradeço a presença de Stephanie, muito obrigado mais uma vez conosco. Jorge Guimarães, muito obrigado pela presença. Marcos Rosen, obrigada novamente. Você fica aí de olho nas novidades do setor automotivo no www.autodata.com.br e diariamente no boletim da Agência Autodata. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no mês que vem.